Olá, meus amigos, graças a Deus, começamos mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje aqui no programa Conexão nós vamos falar sobre silêncio. Você consegue ficar em silêncio? Você entende que é importante estar em silêncio para ouvir a Deus? Você entende que é importante você se calar, às vezes até diante da multidão, né, que fala, e você talvez seja mais um na multidão também falando e não consegue ouvir o que Deus tem para te dizer? Bom, hoje o programa fala sobre esse assunto que parece simples, mas na verdade é bastante sério nessa geração de mídia e tudo mais, a gente conseguir ficar em silêncio. E hoje, para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o nosso pastor Lohan Oliveira, que tem ajudado a nossa liderança estadual, o pastor Michael Marques, ali na nossa sede em Madureira, ali fazendo um trabalho bastante importante lá no na nossa sede estadual. Pastor Lohan, é um prazer tê-lo aqui pela primeira vez, né, no Conexão. Seja bem-vindo. Boa tarde, pastor Ednilson. É um prazer estar aqui, sempre falando aqui de assuntos abordando, né, a palavra de Deus. E vai ser um programa de bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Também com a gente aqui está o pastor Luciano Moreira. O pastor Luciano já é conhecido, prata da casa, né? Já é a terceira ou quarta vez que ele vem aqui estar com a gente, trazendo um pouco mais do conhecimento da boa palavra de Deus. Ele está na nossa igreja lá em Magé, que ele chama de Boagé. Ele não aceita a gente chamar de Magé, então ele chama de Boagé. Pastor Luciano, seja bem-vindo mais uma vez ao Conexão, hoje falando de silêncio. Exatamente, pastor Ednilson, então, também Lohan, a todos que estão acompanhando essa programação. Pastor Ednilson, exatamente como o senhor acabou de falar, Boagé. Magé deixa de lado, porque vamos esperar coisas boas e é sempre bom comparecer nessa programação, aprender, como também se está acompanhando a programação, com certeza algo vai ser agregado, porque Deus é fiel, pastor Ednilson. Deus é fiel. Nós vamos agora, rapidamente, a uma matéria sobre esse assunto e voltamos para falar um pouco mais sobre isso em nome de Jesus. Vamos lá. O silêncio representado pela ausência de fala interrompe, assim, qualquer emissão sonora. Apesar de discreto, é uma ferramenta poderosa quando utilizada no tempo certo. Essa interrupção pode ser um descanso longo ou breve, mas quando feita com sabedoria, recalcula o modo de agir. Neurocientistas da Universidade de Washington descobriram através de estudo feito em 2001 que mesmo em repouso, um cérebro permanece absorvendo e avaliando informações. Na Bíblia existem aconselhamentos que devem ser colocados em prática a fim de evitar reações precipitadas e imprudentes. Conforme está escrito em Amós, capítulo 5, versículo 13, o que for prudente, o guardará silêncio. É interessante, né? Então, até quando você está em repouso, o seu cérebro continua armazenando informações, continua ali trabalhando. Como é que isso é importante, né? Que você coloca diante dos seus olhos e também o que você para ouvir durante o dia inteiro. E à noite parece que o cérebro está parado, mas não está. Ele está processando tudo, todo o seu dia ali e vai armazenar muita coisa ali. Então, olha que coisa interessante. Pastores, isso é cientificamente comprovado, né? Então, eu vou perguntar a vocês e vou começar já pelo nosso pastor Luciano. Como o senhor definiria silêncio, pastor Luciano? Silêncio, temos como definir silêncio como uma atitude de sabedoria. Porque muitas das vezes a pessoa, ela no impulso e depois ela se arrepende do que ela falou. Então, o senhor definiria como uma atitude de sabedoria. Pastor Lohan. Bem colocado, pastor. Bem colocado. Uma atitude de sabedoria. Sim, o pastor pegou esse lado, né, da atitude de sabedoria, eu queria pegar um pouco mais o lado do significado, né? Sim. Quando a gente entende silêncio, a gente já entende que é a abstinência de algum momento ali, alguma fala, ou cessar, né? Até mesmo de um som, de um ruído. Então, acredito que o silêncio seja uma determinante do silêncio, né, no significado seja esse, cessar. Sim. A fala ou a comunicação. Sim. Isso é uma definição mais técnica, digamos assim, né? Eu até estava pensando nesse tema, né, pastores? Eu pensei assim, caramba, às vezes a gente está em silêncio mesmo falando, né? Porque o silêncio, ele não é só... Se a gente for pensar não apenas tecnicamente, né, mas também espiritualmente, a gente vai perceber que alguns atos nossos são atos silenciosos, né?
a gente vai aguardando em Deus, a gente está conversando, mas algumas coisas a gente vai colocando em silêncio, né? Na paciência. Vai acalmando, deixa tranquilamente, Deus vai agindo. Quando vê, é o Salmos 40, esperei com paciência no Senhor e Ele vai te socorrer sempre, né? Então, assim, silêncio não só de sons também, né? Mas até nas nossas ações a gente pode, de vez em quando, dar uma travada. Aí vem a parte técnica, né, de cessar, né? Quer dizer, cessa de tentar, porque você já tentou, não conseguiu. Então, se dá uma parada, silêncio. Silêncio. Nas suas tentativas, né? E, de repente, acontece naturalmente. Já que vocês deram a definição, também dei a minha, né? Aproveitei. Acabou sendo completo, né? Dei a minha também. Vamos lá. Deus pode falar conosco através do silêncio? Acho que essa aqui, quando eu li isso aqui, eu falei, isso aqui eu acho que eu já sei o que os pastores vão falar, mas tudo bem. Vamos lá, pastor Luciano. Verdade, né? Vamos falar sobre aqueles 400 anos que Deus ficou sem falar com a humanidade, aquele período ali, mas aquele período dele foi um período maravilhoso, que logo depois veio o Senhor Jesus. Então... A gente vai falar sobre isso mais à frente um pouquinho. É muito bom. Vamos falar sobre esse assunto aí. Mas o senhor não respondeu. O senhor me deu um migué para mim aqui agora. Somebody love, né? Fez um elástico. O senhor me deu, próximo elástico. Me deu uma de João sem braço aí agora. Verdade, né? Verdade. Deus pode falar através do silêncio ou não? Pode sim. Pode falar. Pode. Ele fala. Ele fala através do silêncio. Porque quando eu costumo sempre dizer o seguinte, que silêncio é resposta. Se eu peço algo a Deus e não veio uma confirmação, não veio algo, é sinal de que eu tenho que esperar. Então já é uma resposta. Sim. Já é uma resposta. É bom que a pessoa entenda isso, né? Né, pastor? Porque, assim, você está precisando. A gente tem uma mania feia de estar sempre com urgência. Sempre para ontem, sempre para ontem, sempre para ontem. Eu sempre coloco para a igreja, a gente não pode ficar parecendo aquele coelhinho lá do País das Maravilhas com o reloginho. Com o reloginho, sempre atrasar, sempre correndo. E a gente cai nesse erro, né? A gente cai nesse erro, parece que tudo da gente é sempre para ontem, né? E aí aí acontece isso que o pastor falou, né? Aí Deus vem e dá uma travada. Fica quieto. Aí já é uma resposta, né, pastor? Já é uma resposta. Eu gostei muito dessa pergunta, até eu estava comentando, né? Porque quando a gente pega falar e silêncio na mesma frase, talvez a cabeça pense assim um pouquinho, o que tem a ver uma coisa com a outra? Como é que eu vou ficar em silêncio e ao mesmo tempo falar? Mas eu gostei desse falar aqui, porque a gente consegue concordar que esse falar é uma manifestação de Deus, né? Sim. Então, se é uma manifestação de Deus, a pergunta também poderia ser, Deus se manifesta no silêncio? E eu acredito que sim. Eu acredito que Deus se manifesta no silêncio. Quando a gente olha Romanos 1,19, fala que está manifesto para a gente através das coisas invisíveis e das coisas visíveis. Sim. E até mesmo essa questão de Deus se manifestar no silêncio, a gente observa na mulher cananeia. Porque o texto na mulher cananeia é exatamente que Jesus não lhe respondeu palavra. Então Jesus ficou em silêncio, mesmo enquanto ela estava falando. A questão que eu vejo aqui, sim, Deus se manifesta. E não significa que ele não estava ouvindo e não estava preparando uma bênção para ela, mas não respondeu. Não lhe respondeu palavra. Sim. E é até um ponto, ele não respondeu palavra, mas não significa que ela não poderia observar o que ele estava fazendo. Porque o texto vem dizendo que ela vem dizendo atrás dele, então ele continuava andando e ela continuava andando. Sim. Acho que nesse ponto aqui vai importar mais como que a gente vai se portar diante do silêncio de Deus. Sim. No texto de Romanos 1, 19, que o irmão citou, é interessante Romanos 1, eu gosto muito de Romanos 1, porque ele fala que a gente é indesculpável, né? Indesculpável. Indesculpável porque a criação invisível dele já mostra que ele é Deus, ele é único, né? Então, o ser humano, ele, no dia do juízo, ele não vai ter desculpa. Nenhuma. De falar que Deus ficou em silêncio até lá. Fala, olha para o que eu criei. Olha para o que... Eu costumo dizer, assim, conversando assim, né? Até fora do altar mesmo, né? Eu acho, particularmente, que todos os médicos deviam se converter. Porque uma das criações mais fantásticas que eu vejo de Deus é exatamente o corpo humano. Eu acho o corpo humano assim uma criação de Deus fantástica. Sabe, você vê que é tudo correto. Os órgãos tudo corretos, tá? Tudo um dependendo do outro, um ligado ao outro, né? E é uma perfeição.
E aí você vê assim, eu até comentava com algumas pessoas esses dias, você vê um sul-americano, um americano, um europeu, um asiático, você vê diferenças de características neles, mas por dentro é a mesma coisa. Mesma formação. Por dentro é a mesma coisa. Quer dizer, você vê que Deus, o próprio corpo humano, né, é uma criação fantástica de Deus. Mas é por isso que eu falo que os médicos deviam todos se converter, vendo como é que é o processo da vida, né? Mas, infelizmente, muitos ainda não se converteram, mas alguns já estão se convertendo. E é importante a gente entender, então, que Deus se revela, né, se manifesta até no silêncio. Né? No silêncio. No silêncio. Então, isso aqui é silêncio, sim, né? também resposta. Se fosse sim ou não, é sim, né? Essa sim. O silêncio também é unânime, resposta. né? Com certeza, unânime. Isso aqui eu já imaginava que fosse unânime. Até porque a gente vê isso várias vezes, né? Várias vezes. Quem nunca passou, né, por aquele período? Muitas vezes. Aquele período de silêncio. E é difícil, hein? A gente fala como se fosse fácil às vezes. Não, né? algumas pessoas entram em desespero aí, né? Porque não sabe esperar com paciência. Jesus falou, vinde a mim, se estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, né? Aprendei de mim que sou moço e humilde de coração, encontrareis paz para a vossa alma, né? Mateus 11, 28, 29, 30, ele fala isso. E isso me mostra o seguinte, eu estou em silêncio, mas eu estou ouvindo você. Eu estou em silêncio, mas eu não esqueci de você. Você é meu servo, eu estou aqui. Minha palavra não vai passar, passarão céus e terra, calma. Fica tranquilo. Vai acontecer. Vai, eu falei que vai, então vai. Irmãos, eu aprendi há muito tempo que se Deus revelou algo no meu coração, eu posso guardar aqui com 7 chaves e não esquecer. De vez em quando... É certo. É certo. Pode passar 20, 30 anos. É certo. E às vezes algumas coisas até já aconteceram e você nem percebeu. Verdade. Já está ali se formando, né? E a gente não consegue idealiza observar. umas coisas, às vezes... A gente viaja na maionese de vez em quando, né? Dá uma viajada assim, Deus fala uma coisa com a gente entende que de um jeito, a gente dá uma viajada e acha que aquilo é... E aí ele vem e opera aquilo e lá na frente, um pouco mais maduro. Pô, mas peraí. Consegue compreender. Já aconteceu. Deus fez isso aqui comigo lá, naquele lugar, naquela situação, e eu nem me liguei, porque eu esperava. A gente às vezes dá uma viajada. Isso quando a gente não quer botar a mão, né? Quer botar a mão ali para... Quer ensiná-lo, né? Um grande erro nosso. Verdade. Vamos lá. Qual a importância de crescermos sem fazer alvoroço? Olha, eita, isso aí... Isso aqui é forte. Tem uma figura... Forte. Tem uma figura que é a figura, né? A definição perfeita. José. Simbolou. Simbolou todo. José foi falar quando era para ficar em silêncio. Caramba. Mas tudo bem, eu entendo aí o simbolô, né? Simbolou. Eu entendo o simbolô do Lohan. Mas qual é a importância da gente saber crescer sem fazer esse alvoroço todo aí? Porque ali, quando você fala José, citando porque ele falou demais e aconteceu o que aconteceu, ele ainda é um jovem, né? Ele só tem 17 anos, aproximadamente, nessa faixa de idade, 17 anos. Ele fala demais, né? Expondo os seus sonhos, certo? E até o pai, no final, termina ficando contra ele também, o pai que tanto o amava. E no final, no desfecho, os irmãos tentaram matá-lo e depois venderam ele como escravo. Sim. Mas ele não seria também governador do Egito se não acontecesse tudo aquilo ali. Talvez até fosse, mas... Foram meios, né, fato também. é que ele chegou lá, né? Agora, assim... Não seria diferente? A minha pergunta é... Não, assim, a minha pergunta é... Ele só tinha 17 anos. Uhum. Ele era um jovem ainda, né? Sim. Então, é difícil para um jovem ter essa maturidade. Essa cabeça de fazer da forma correta. Porque Deus dava cada sonho para o José, irmão. Você vê a simbologia dos sonhos do José. É só sonho fortíssimo. Aliás, foi através de sonhos, de conseguir decifrar sonhos que ele chegou ao cargo que chegou, né? A posição que ele chega. Então, assim, mas ele só tem 17 anos. Né? E ainda era meio mimado mas também. Mas é a figura... E era meio mimado pelo pai também. Né? Vamos colocar duas coisas que o senhor colocou. Tá. Era jovem e era mimado. É a figura perfeita da euforia. Exatamente. O eufórico fala demais. Exatamente. E acaba revelando aquilo que não deveria revelar. Porque apesar de ser jovem, eu tiro até pela minha infância, né?
apesar de ser jovem criança, eu sabia o que era um primo, como cada um agia, como cada um conduzia. Então, mas a euforia dele foi maior do que tudo. Ele não conseguiu se conter. Né? A verdade é que a revelação de um sonho, algo maravilhoso, promoveu uma alegria tão grande que ele saiu falando. E foi falar para quem ele acreditava que fosse ficar feliz, né? A família. Então tinha esse acreditar nele. José é demais, né? A história do José. Né? Então, daria um programa para falar da história do José, né? Então, a gente vai se prender nele aqui. Ele cresce e ali ele não tinha crescido ainda. O sonho mostra que vai ter um crescimento. O sonho apresenta para ele que todo mundo vai se prostrar diante dele, inclusive os irmãos e os pais, e o pai. Vai se prostrar diante dele. O mundo, né? Se tornou governador. Salvador, né? Mas aquele sonho se tratava da família, né? E o que irritou os irmãos, inclusive, até o pai também. Mas o José conhecia a fama dos irmãos. E muito bem. Ele levava para o pai, né? Ele era o leve trás do pai. Então, ele conhecia que os irmãos... Então, não era tão inocente. Ele era demais, José. Entendeu? Era demais. Quer dizer, então, você vê aí a importância de você... Eu nesse caso, ainda falando do José, eu vejo a importância de você perceber quem está em sua volta. Exato. A gente faz a obra. Vamos falar da gente. Esquece o José. Vamos falar da gente. Já falamos demais, né? A gente faz a obra, né? Eu já tive várias pessoas em minha volta que me ajudaram muito a crescimento. Mas eu tive várias pessoas em minha volta que, se eu não vigiasse, ia me puxar para baixo. Com certeza. Se eu não vigiasse, ia me puxar para baixo. Entendeu? Então, assim, a gente que faz a obra de Deus, a gente tem que estar ligado nessas coisas. Muito. Né? Ligado para a gente não ser... E eu acho que essa é a importância de você crescer sem alvoroço, né? Sem fazer alvoroço, sem se apresentar, mas é uma coisa difícil, né? Porque quando você cresce, você aparece, não tem jeito. Então, o senhor falou do José ser jovem, né? Mas também me recordo de um senhor, né, já era um senhor, também era muito grande, que era o Dário, o rei Dário, Daniel 6. O rei Dário, a palavra fala que ele, né, naquela época o Império Aquemênida era o maior, né? Então ele tinha um reino onde ele precisava ali de cargos de confiança. E a palavra diz no versículo 6 que ele pensava em constituir Daniel sobre todos. Só que aí no versículo 4 a gente vê que todos os outros ali que estariam abaixo de Daniel foram atrás dele. Então a gente entende de um versículo para o outro que ele não só pensava. Ele comentou. E era um rei do maior império na época, e a gente não está falando de um jovem, né? Não. Está falando de uma pessoa já de idade. E o Daniel veio de fora, né? Porque foi o que criou a situação com os outros, né? Os outros ficaram, peraí, esse cara vem de fora, vai tomar nosso carro aqui e ele vai ficar... Vai mandar na gente. Não vai ficar sem nada. Né? E aí, deu no que deu, o leão virou gatinho e o Daniel realmente foi colocado lá em cima. Ali. É interessante, né? A gente vai vendo que Deus sempre encontra o meio para nos abençoar. Sim, sempre. O senhor ia falar sobre o José, eu acho que eu te cortei, eu acho que foi o senhor falou, mas não era assim, não seria assim? É assim, lembrei. O propósito de Deus, né? Verdade, é o propósito de Deus. O que aconteceu com José não foi fundamental para José chegar onde chegou, ao meu ver. Porque se Deus prometeu, Deus faria José chegar, porque José, sendo fiel a Deus, não existiria obstáculo. Mas ele chegou a trancos e barrancos porque comentou. Na hora que era para praticar o silêncio, ele não praticou. E acabou ali então a coisa, mas por conta de ser fiel, o que era para dar errado, deu certo. Era só isso mesmo que era. Por ele falar, né, que tudo aquilo ali que tinha acontecido era para conservação de vida, né, que você está falando. Exatamente. Assim, eu vejo que Deus, ele prepara muita gente, assim, debaixo de batalhas, né? Sim, no forja, fogo, né? Forja. Ele vem forjando a gente de uma tal maneira e joga a gente no fogo ou nos leões mesmo, né? Para a gente crescer. Então, eu acho que realmente, no fundo, eu acho que era necessário José passar pelo que ele passou. Porque olha o país que ele governa. Olha o que ele vai fazer, a grandeza do que ele faz dentro do Egito, que era o maior país na época, era mais poderoso. Ele fica só abaixo do faraó. No trono, né? Só abaixo de faraó, num país que ele não era nativo, ele não era dele. Né? Ele, anos antes, estava preso, estava numa prisão, de repente ele manda no país. Então, eu acho que para ele sair de 16, 17 anos para aproximadamente 30 anos, que é quando ele vai ser levado, né, para
para reinar, você tem poucos anos para amadurecer. E aí Deus forjou. E ele aprendeu, né? Que é o importante. E ele aprendeu. Que ele chegou na casa do Potifar e não contou o sonho. Ele aprendeu. Então, assim, lógico que Deus poderia colocá-lo lá de qualquer maneira. A gente sabe disso. Deus poderia colocá-lo lá de qualquer maneira. Mas eu acho que aquilo foi necessário. Foi necessário para ele forjar nele a capacidade, que ele era um sonhador, como a Bíblia fala. Mas ele foi ganhando capacidade. Na casa de Potifar, por exemplo, ele organizou tudo. Ele aprendeu a ser um organizador, uma pessoa organizada. A cultura do Egito, tudo. Entendeu? Quer dizer, então, eu acho que foi necessário ele passar por esses degraus, como é necessário a gente passar por alguns degraus. E eu já vi alguns se quebrarem a cara, assim, falando bem no popular, né? Tentar pular. Porque pulou os degraus lá para cima direto, quis pular lá direto e usou de subterfúgio para pular lá para cima direto, depois caiu. Entendeu? Então, assim, eu acho que deixa Deus forjar a gente. Não, é melhor. Sim. É a melhor coisa que a gente faz. Deixa Deus forjar. Mas se eu puder colaborar para Deus forjar, desde que eu não contribua, porque o que aconteceu com José foi que ele foi falando e criou uma situação na família, foi vendido como escravo. Podemos entender também que foi a maneira de tirar ele do ninho, né? Porque estava... Sai da tua tenda do José, né? Saiu dali, é verdade. Olha, amigos, nós vamos... O assunto está crescendo, né? Está crescendo, mas a gente vai a um intervalo bem rapidinho e voltamos já com conexão falando de silêncio. Já voltamos. Graças a Deus, voltamos com conexão, hoje falando de silêncio. Eu estou aqui com o Lohan Oliveira, que é o nosso pastor auxiliar lá na nossa sede estadual. Tem junto lá o pastor Michael Marques, o nosso líder do estado, aprendendo bastante, fazendo a obra de Deus e levando pessoas a Cristo. E também estou aqui com o pastor Luciano Moreira, nosso pastor da nossa igreja de Magé, onde ele tem ali já há 2 anos fazendo ali um trabalho gigantesco, grande, operando ali, com Deus operando ali maravilhas em Magé, em nome de Jesus. Bom, eu quero voltar ao programa agora já falando de Provérbios 17, versículos 27 e 28. E eu trouxe para vocês aqui esse Provérbios na versão da tradução brasileira, TB, né? Eu trouxe nessa versão. Nessa versão diz assim, Provérbios 17, 27 e 28. Quem é moderado nas suas palavras tem conhecimento, e o que tem espírito sereno é homem de inteligência. Até o insensato, estando calado, é tido por sábio. Quando cerrar os seus lábios, é considerado prudente. Então, até o insensato termina sendo considerado prudente quando ele sabe cerrar os seus lábios e ficar quietinho. Pastores, não sei se vocês têm outras traduções, se quiserem ler, pode ler também as outras traduções. Eu trouxe a tradução brasileira, TB, para a gente aqui, porque ele fala, e só por isso que eu trouxe, porque ele fala de que quem sabe ser moderado nas palavras tem um espírito sereno e é homem inteligente. Eu gosto de pensar que eu sou inteligente. Sério, eu gosto de pensar que eu sou homem sereno e inteligente. E eu sou extrovertido. Você me vê em qualquer lugar, você vai me ver falando com todo mundo, conversando com todo mundo, rindo sempre. E eu sou assim o tempo todo, mesmo quando eu não estou bem, né? Um dia desse atrás eu fui fazer o culto e eu estava sofrendo um ataque físico, né? Uma batalha física. Eu fiz o culto assim, metade do culto foi feito segurando o púlpito. Eu confesso a você que teve uma hora que eu quase pedi o auxiliar para trazer uma cadeira para o altar para eu sentar, de tão mal que eu estava. Mas eu não pedi, fiquei ali pregando, e na metade para frente, quando terminei a mensagem, e a mensagem foi aquela poderosa mensagem, né? Aí quando eu terminei a mensagem, pum, parece que sumiu tudo. E eu fiquei normal e aquele mal saiu. Quer dizer, você vê que isso não aconteceu uma vez só, isso já aconteceu outras vezes, né? Talvez já tenha acontecido com vocês também isso. A gente vê que saber cerrar os lábios e falar o que tem que ser falado, né? Até quando você tem que falar muito, você fala dentro daquilo que você já conhece de Deus, aquilo que Deus já lhe dá de direção. Então, aí você vai falar, e você fala até demais, mas você fala tudo, né, pautado no que Deus tem mostrado para você, com base na palavra. Ele fala que esse homem é inteligente, ele é prudente, ele é sereno. Eu gostei dessa palavra nesse texto. Se vocês quiserem ler outro texto, pode ler. Mas o que vocês pensam desses textos aí, pastor Luciano? Exato, né? E
podemos entender que a questão muitas das vezes, né, contam a história de um rapaz que ele concorreu uma vaga para trabalhar em uma empresa e disseram assim, o empresário lá, ele é muito culto, ele é muito inteligente, ele é um homem viajado e cuidado com o que você vai falar. E quando ele chegou lá, então, para tal entrevista, ele só fazia cara de inteligente. Mas não falava nada, né? E foi contratado. Depois viram a furada, né? Que realmente contrataram para a empresa. Então, ou seja, na quebra do silêncio que a gente conhece o conteúdo. Mas o silêncio também é conteúdo. Porque a pessoa, para ficar em silêncio, é sinal de que ela sabe dosar a sua postura, a sua posição e sabe onde quer chegar. É um reconhecimento, né? Exatamente. Eu tenho muito por esse versículo aqui o entendimento de que quando eu não sei falar de um assunto, e se eu não tiver possibilidade de estudar sobre ele, eu prefiro ouvir. Claro. Prefiro me colocar num momento de silêncio ali, que não vai durar para sempre, eu sei, em um determinado momento eu vou lá estudar sobre o assunto, mas naquele momento ali não é o momento de falar. E, consequentemente, né, se faz o que passa nesse versículo. Eu sou tido como inteligente, o que aconteceu com o rapaz. A pessoa vai entender, né, o que está escrito aqui, e a pessoa vai entender que essa pessoa ela é inteligente, que ela é sábia. Mas, na verdade, ela talvez não saiba falar sobre o assunto se ela abrir a boca. O ponto é uma atitude de sabedoria. Ela agiu como uma pessoa sábia. Por quê? Porque ela se manteve em silêncio naquele momento. É mais ou menos quando eu estou na sala do missionário Soares. É a hora do silêncio para absorver. Nada, fala nada, que é só ouvindo e recebendo sabedoria, só ouvindo e recebendo sabedoria. E aí, se ele perguntar, a gente fala o mínimo possível, tudo muito enxugadinho, mas o mínimo possível. Com todo eu cuidado. Só quero receber. Eu estou num ambiente de sabedoria, só quero receber. Então, tem gente que não entende isso, né? Eu já conversei com muita gente, tem pessoas que não entendem isso. E atropelam, às vezes, né? Você está falando, ela já aparece... Você dá a mensagem, por exemplo, você está querendo trazer uma mensagem para uma pessoa, e a pessoa já vai trazer uma mensagem em cima daquela mensagem, querendo mostrar para você que ela também entende. Por incrível que pareça, é uma cultura nossa, né, de fazer isso. Isso é horrível. E acaba perdendo o foco. Acaba perdendo. A pessoa poderia ser só abençoada com aquela... Deus está querendo te revelar uma coisa, né? Mas você vem, joga outra em cima. Lá em Boagel tem uma senhora assim, pregando. Mas Deus disse também aqui, ó. Sempre tem, né? Essa aí. Você dá uma palavra, não, mas aqui também está escrito. A pessoa nem raciocinou o que você falou. É verdade, é verdade. Bom, o 6, a próxima pergunta, né? Ela vai de encontro com o que a gente está falando. Então, eu não vou nem... Eu vou só comentar. Ficar calado é sinônimo de sabedoria. É só? Viemos falando disso aqui desde o início. Não, vamos ficar os três quietos. É só assim, ó, fazendo cara de inteligente. Pronto. De pensador. Já entendeu já o recado, né? Já falamos sobre esse assunto, né? Na verdade, o texto já traz isso, né? Já sereno, traz implícito, né? Inteligente, cerrar os lábios... Mas o silêncio também é conteúdo, como o pastor falou. E que você fique em silêncio, mas depois ninguém se fique desiludido com você, como o pessoal que contratou lá o cara. Bom, vamos para a próxima então. Essa aqui, eu acho que o pastor Luciano já comentou e ele vai gostar. O que podemos aprender com os 400 anos de silêncio retratados na Bíblia, pastor Luciano? Olha... E eu assim... O senhor comentou isso no outro bloco, né? Foi verdade. Então, isso é pesado. Foi verdade. Eu quero saber. Que finalizou com João Batista, já pregando o evangelho e preparando o caminho para o Senhor Jesus. Os dias que havia de vir. Eu posso, assim, o que eu tiro de mensagem desses 400 anos é o seguinte, que naquele período o Senhor Deus estava planejando uma forma, pensando na melhor maneira, daquela maneira perfeita, para colocar aquela cereja no bolo e resgatar a humanidade. Ah, é? O senhor entende isso? Porque muitas das vezes a pessoa ela quer fazer um plano, ela quer idealizar algo e ela não para primeiro para projetar. E o silêncio faz parte do projeto. O pastor Lohan, o que o senhor pensa nesses 4 anos? Eu acredito que criou-se um cenário ali, né? Um cenário que se tornou um suficiente, né? Para acontecer o que tinha que acontecer. Se tornou-se um cenário, né? Parecido um pouco com o cenário que a gente comentou novamente do José, né? Criou-se um cenário para preparar, né? Até porque a gente sabe que muitas profecias ainda deveriam se cumprir
Então era necessário que ali aquelas pessoas, né, por exemplo, a gente tem os fariseus, os saduceus, todos aqueles povos, os gregos, né, eles precisariam estar numa posição para se cumprir a palavra. Alguns livros foram escritos nesse período, né, que não estão na Bíblia, né, são os apócrifos, né? Eles servem muito como história, base histórica, né? Base histórica de Israel, do povo judeu e tudo mais, de toda a vida, né, tudo que aconteceu ali. Mas uma coisa que me chama a atenção nesses 400 anos é a falta de profeta, né? Porque Deus falava pelos profetas, né? Lembra aí, Hebreus? Antigamente Deus falava pelos profetas, né? Silêncio mesmo. Mas silêncio mesmo, não houve profeta nessa época. Não houve Se houve profeta, foi falso. E uma direção ali vinda por um homem de Deus, né? Como era instituído antigamente. Porque, como diz Hebreus 11, né? Pode pegar aí, pega Hebreus 11. Pega Hebreus 11 aí. Antigamente, Deus falava de muitas maneiras pelos pais, profetas. Né? Pelos pais, pelos profetas. Hoje fala pelo Filho, que é a palavra. Então, hoje, a gente não depende de um profeta que venha reger todo o povo de Deus. A gente não precisa disso. Porque hoje você está na presença dele, você abre a Bíblia e o Espírito Santo direciona você. Sim. Ele vai te dar revelações, tanto na igreja quanto na sua casa, em qualquer lugar, que você se prontificar a buscar a Deus, você vai ter a revelação de Deus e Deus vai falar contigo. Mas naquela época, Deus falava pelos profetas. E até um ponto que o senhor falou, né? Que essa questão de Deus falar é o que a gente tinha comentado no início. Ele não falou através dos profetas. Mas não significa que ele não estava operando, né? Exatamente, aí é isso que eu ia chegar. Não significa que ele não estava operando, ele estava em silêncio no sentido de não ter profeta que falasse, que Deus falasse através deles. Mas Deus mostrou a manifestação dele em várias guerras que houve nesses 400 anos, por exemplo, né? Tem vários, esses livros que você pega, os apócrifos, você vai ver as histórias de coisas que aconteceram, que você vê que Deus está lá. Deus está lá e está em silêncio porque não tem um profeta que fale, que ele usasse... Como boca, né? Que era o normal, que é Hebreus 1, né? Eu falei Hebreus 11, né? É Hebreus 1, logo no início de Hebreus que fala sobre isso. Entendeu? Então, isso me chama a atenção nesses 400 anos. Ele estava reformulando a comunicação, né? Ele vinha se comunicando de uma maneira, aí parou de falar. Passar a ser pelo Filho. Depois de Malaquias, mudou. acabou. Depois de Malaquias, ele vai preparar o terreno para a vinda de Cristo mesmo, Isso, né? Depois vai trazer... Batista. Aí vem o João pontos, Batista. né? O próximo que Deus vai falar é o João Batista. Eu enviarei Elias, e aí a gente vê, né? Como pega ali da mensagem mais antiga, Lucas falando que o nascimento de João Batista. Alguns falam que ele vem no espírito de Elias, né? O João Batista. Mas é interessante isso tudo aí, né? Porque a Bíblia, né? Os teólogos falam os 400 anos 400 de silêncio. 400 anos de silêncio. Silêncio... Pela boca dos profetas. Pela boca dos profetas. Não é que ele estava sem agir, sem ação. Deus foi descansar. Eles podiam não ter um profeta que realmente fosse usado por Deus para ser boca de Deus como eram os do passado, mas Deus se manifestou na vida deles tremendamente. Então isso mostra que o nosso Deus ele é mestre em agir no silêncio, né? Verdade. É o silêncio que manifesta. É o silêncio que é a resposta. Foi a tremendo. Resposta. Quer dizer, é um silêncio. Lembra que eu falei no princípio do programa definição de silêncio? Que eu falei, não é só palavras, né? Pode até ser pode ser numa atitude, num ato. Então, e às vezes numa atitude ele fala mais do que em palavras. Sim. Né? A gente mesmo faz isso às vezes. Né? Verdade. A gente numa atitude. Um dia desse não lembro onde foi, também não vem ao caso. Eu estava com a minha esposa, aí a gente saiu de um lugar, o carro estava no estacionamento, a gente voltou para o estacionamento. E no meio do caminho eu lembrei que fazia um tempo que eu não ia abrir porta para ela. Aí eu dei uma corridinha, passei à frente dela, corri e abri a porta. Passei para o outro lado, né? Abri a porta, ela veio com um sorrisinho, aquele sorrisinho que a gente gosta de ver, né? No rosto da nossa esposa, né? Aí ela falou, o que houve? Aí ela parou na porta, o que houve? Aí eu falei, nada, me deu vontade de fazer esse carinho para você. Aí ela falou assim, você não é mole. Aí também já vem um papo mais amoroso, que eu não vou falar aqui para você. Claro, né? Também, aí você já quer... Temos um solteiro aqui. Não, eu estava aprendendo, já estava anotando aqui. Ele parou, estava anotando. E aí ela entrou, aí
Aí foi leve, né? A gente rindo, conversando. Mas o senhor não sobre esse precisou falar assunto. nada, né? Não precisou falar, Não eu te amo. precisei falar nada, foi no silêncio. Não precisou falar, eu te Foi amo. uma atitude. Exato. Entendeu? Que, aliás, muita gente fala, é meloso, fala demais e não demonstra atitude, né? Fica no celular o tempo todo, fica o dia inteiro sem ver a esposa. Quando chega em casa, vai pro celular e fica no celular o tempo todo. A esposa quer falar como é que foi o dia, como é que foi com as crianças, como é que foi o trabalho dela. Algumas trabalham também, né? Então, como foi o trabalho dela, quer trocar a conversa. E o cara continua no telefone. Então, pô, passou o dia todo fora de casa. E Deus se importa Inclusive com nós, isso. tá? Isso. Nós pastores, tá? Que às vezes passamos o dia todo na igreja e a esposa não consegue estar o dia todo na igreja com a gente, porque tem N trabalhos também, né? Para elas fazerem. Às vezes elas conseguem, às vezes minha esposa consegue ficar o dia todo comigo, mas não é sempre, né? Então, assim, até nós pastores, a gente tem que entender que a gente tem Se não tiver cuidado, tem comete o tempo erro. para tudo, né? Senão a gente chega em casa e continua a gente traz a igreja para dentro de casa e aí a esposa fica... E a gente acaba replicando isso com Deus também. Porque Exato. Deus fala que o povo honrava ele com os lábios, mas o coração estava distante Tava dele. distante. Então falava, mas Mas a atitude a atitude não demonstrava. Não adiantava, inexistente. né? Então, era isso que eu estava dizendo no início do No programa. início do Senhor. Esse silêncio, né? Nesses 400 anos, Deus mostrou isso para eles. Deus mostrou, ó, não tem profeta para falar, para eu falar através dele, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Aí você vai ver lá os apócrifos, você vai ver que Deus estava com aquele povo e nunca deixou aquele povo. A verdade é essa, né? É, coisa boa. Nosso Deus é tremendo, né? Maravilhoso. Nosso Deus é tremendo. Bom, o que explica, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 34, quando mencionam sobre o silêncio das mulheres da igreja. Eu não vou falar nada. Eu quero ouvir vocês falando sobre esse assunto, porque esse assunto é controverso, esse assunto é problemático. Tem igreja que até hoje tem igreja que é mulher de um lado, homem do outro, a mulher com um véu e ela não fala nada. Leva isso aqui à risca, né? Até Ao hoje pé da tem, letra. Ao pé da letra. Tá? Não levou para o lado simbólico da coisa. Então, assim, o que vocês pensam disso? Como você vai explicar? Eu vou ler, então. Vocês querem ler? Não, Pode- o senhor pode Posso ler? As mulheres, é o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, né? Sim. Aquela igreja. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Então, ele fala que elas devem estar caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas que também estejam sujeitas, como ordena a lei. E aí? Joga pra ele que é solteiro. Deixa eu olhar para você. Não tem problema nenhum. Eu vejo muito aqui um erro que é literalmente o que o senhor falou, que já resume tudo. É levar o pé da letra. É levar o pé da letra. Né? É não considerar principalmente o que toda vez a gente fala, que é principalmente o contexto histórico, não considerar o fato de que era uma região oriental, a gente está em ocidental. Então, muitas coisas interferem nesse sentido aqui, e principalmente o que o apóstolo Paulo vai dizer no final, que tem que ser tudo feito com organização. Né? Então, levando em consideração o que acontecia na época, a literatura, qualquer tipo de ensino era destinado a quem? Aos homens. Naquela época, a cultura deles era essa, principalmente. E como naquela região, essa naquela cultura região, até então, hoje até hoje é. Né? E muitas pessoas Melhorou, querem trazer mas para ainda cá também, continua. como o senhor falou, né? Hã? E muitas pessoas querem trazer para cá também, como o senhor falou, né? Sim, sim. Essa ao pé da letra. É. E tanto o senhor citou a questão do véu, né? Até mesmo essa questão do véu, se o apóstolo Paulo falou do véu, no final do versículo 16 ele também diz, se alguma igreja contende em relação a isso, a gente não tem esse costume. Então, no final, tudo que o apóstolo Paulo precisava, principalmente para a igreja de Corinto, que é uma das mais problemáticas que a gente vê, era ordem. É interessante a igreja de Corinto, né, irmão? Muito Porque interessante. nenhum dom faltava para aquela igreja. É a igreja mais próxima da igreja que a gente tem hoje. Caramba, nenhum dom faltava. É. Mas tinha tanta coisa esquisita naquela igreja, irmão. A gente é mais próximo mais nessa próximo. geração. Nessa que a gente tem geração, agora, isso, nessa isso geração. aí. Né? Porque essa geração de mimimi, de coisinha, de você não pode falar nada, quer servir a Deus, mas quer fazer tudo, quer servir a Deus, mas quer ir para balada.
Uma Quer misturada dizer, de coisa. É, uma coisa assim, eu chamo de café forte e café fraco. Para resumir, que eu não aguento mais falar desse assunto. Café forte, café fraco. É assim que eu falo agora na igreja. Eu não aguento mais falar desse assunto, então tem o café fraco e tem o café forte. Você escolhe qual café você quer e vai. Vai lá. Vai embora. Porque tem o evangelho que você pode tudo. Você acha que vai entrar no céu fazendo tudo. Basta estar domingo na igreja adorando. Acabou. Quer dizer, e tem o evangelho que é o de Jesus Cristo. É aquele que você tem que se santificar. Doutrina. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não vai ver. Então Jesus nunca foi mentiroso. Acabou. Sem santidade ninguém vai ver. É o café forte. Aí eu resumi desse jeito agora. Fica fácil de entender. Café fraco, café forte. Qual você quer? Quer o fraco? Então vai para outro lugar, porque aqui é forte. Aqui só vai tomar Exatamente. café forte sem açúcar ainda, E filho. glória a Deus. E que continue assim para sempre. né? Quer dizer, Moído na hora. entendeu? Quer dizer, tem que ser assim, né? Mas e aí, pastor Luciano? Essa questão Você jogou a bola pro Lohan, Sim, eu mas eu não brinquei esqueci aqui. do senhor, não. Eu cruzei, Eu ó. brinquei assim, Cruzei já. porque a questão, né, o pessoal pensa assim, será Só que ele vai, levou será pra linha que de vai? fundo e voltou para Cruzei de volta lá. Boa, verdade. Excelente. Aqui deixa bem claro que o cuidado do apóstolo Paulo. Por quê? Na sociedade, a mulher não tinha espaço. E se de repente ela fala dentro da igreja, ela poderia ser castigada lá fora. Além de causar os escândalos. Exatamente. Ele até cita a lei, né? E era uma maneira também de buscar proteger as mulheres, porque uma coisa que é real, a igreja de Cristo Jesus, ela segue a lei. Se era a lei da época, então o apóstolo Paulo não queria realizar um conflito e então acarretar um problema maior. E no texto tem uma coisa intrínseca aqui, que às vezes a gente deixa escapar. Ele fala assim, mas entretanto, Todavia, estejam sujeitas, como também ordena a lei. Quer dizer, se dentro da igreja ela é dado a ela a palavra, ela pode falar. exato. Até Ela é sujeita. tinham mulheres, né? Que... Então, se um sacerdote que comanda a reunião, vamos lá, e então elas são quietas, né? Não podem falar. E isso é um meio até que aquela Aos igreja poucos. encontrou, porque ali tinha muita coisa errada. Então, as mulheres estavam aprendendo outros costumes totalmente diferentes e elas tinham que ser doutrinadas para aquilo ali. Mas, assim, quando ele dá esse mais, ele está dizendo o seguinte, se de repente o sacerdote falar assim, dona Joana, eu quero que a senhora fale o que aconteceu assim, 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 ela poderia falar. Sim. Porque, certo? Não é isso que ele fala no final aqui? Sim. Ele fala assim, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Então, ela está sujeita. Se alguém deu a ela a palavra, ela pode falar, está sujeita. Ela está em obediência. Ela está debaixo de uma proteção. Ela não estaria errando se ela tivesse liberação para falar, né? Mas isso foi tudo que a gente já falou aqui, né? Costume, local, Muitas coisas situações, influenciam. muitas coisas, inclusive o local, o geográfico da coisa, né? Sim, sim, Muito. sim. Muito complicado. Então, é bem complicado até hoje, né? Até hoje. Você vê aquela Copa do Mundo lá, o problemaço que deu lá, aquela Copa do Mundo lá Qatar. no Catar. Você vê o problemaço que deu lá, alguns ficaram, um grupo aí ficou bem nervoso, né? Com a situação que aconteceu lá. Vamos lá então, que a gente está... Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o abre aspas agora. Vamos lá? Vamos para o abre aspas? Abre aspas de hoje. Brasileiros só conseguem ficar, pasmem, 5 segundos em silêncio. Caramba, hein? Um estudo recente da Preblem, plataforma especializada no ensino de idiomas, revelou que os brasileiros são a população menos confortável com pausas inesperadas durante conversas. Segundo o levantamento, 85% dos entrevistados no Brasil afirmaram sentir desconforto com o silêncio em interações sociais. O estudo identificou que o Brasil também possui o limiar mais curto para o desconforto causado pelo silêncio. Apenas 5,5 segundos de pausa já são suficientes para incomodar os brasileiros. Em comparação, os britânicos suportam até 7,1 segundos e os japoneses 7,8 segundos antes de começarem a se sentir desconfortáveis. A pesquisa da Preblem entrevistou 26.719 pessoas em 21 países, incluindo cerca de 2.000 brasileiros, explorando situações em que os silêncios são mais temidos
Entre as respostas, os participantes mencionaram desde términos de relacionamento até reuniões profissionais e eventos como funerais. A fonte é www.aventurasnahistoria.com.br. Caramba, hein? 5 segundos? Não é? Poxa, eu acho que eu fico mais tempo em silêncio. A gente ficou aqui mais tempo também, quando o senhor estava falando. É verdade. Ficou. Eu acho Mas é uma média, né? É a média, né? A média. A gente está nessa geração, né? Essa geração de mídia, essa geração de tecnológica, é difícil agora, né? Mas se você for parar, tem gente batendo com a cabeça no poste, porque fica mais de 10 segundos no celular em silêncio, só mas silêncio de palavras, pelo menos. Falando tá ali, falando através do celular. Mas, assim, se expressando, você vê pessoas andando na rua. Outro dia eu vi uma menina indo para cima do carro. O carro parou, esperou. Acho que o cara percebeu, o cara parou. O cara não buzinou, deixou ela vir. Aí, quando ela estava em cima dele, ele buzinou. Ela tomou um susto. Ela que estava indo para cima do carro. Ela quer atropelar o carro. Ela estava com a cabeça baixa só. Quer dizer, então a gente está numa geração complicada a respeito disso, mas é meio assustador, né? Bastante. Muito. Os britânicos também, pouco tempo, os japoneses. Assim, parece que é pouco, né? Mas ficar em silêncio numa conversa, ficar em silêncio em algumas situações, 7 pontos, o japonês 7,8. Né? É bastante coisa. Aí você vê lá o Japão, depois de bomba e tudo mais, agora ser essa potência que é, você vê porque talvez ficar quieto vale a pena. Vale. O brasileiro, ele já também tem muito essa cultura do falar, né? Quer falar muito, tá, o tempo todo. E até pra gente é um pouco difícil, né? Pegando o nosso cenário, a gente mora no Brasil, né? Sim. Pra gente é um pouco difícil. As pessoas aqui têm o costume, como a gente falou, elas não querem só receber. Elas querem também entregar, mesmo que ela entregue algo vazio. Então, a pessoa não quer ficar ouvindo. Aí, esses 5 segundos... É rápido, né? É rápido. Parece que... Parece que é eternidade. Parece uma eternidade. É rápido, parece a eternidade para algumas pessoas. Ela fica ouvindo ali, quando dá 3 segundos, ela já está aqui agoniada. Pensando o que ela vai falar, ela não está nem ouvindo, ela está pensando o que ela vai falar. A gente trabalha assim, dessa forma. Eu conheço um pastor que é assim. Você vai ficar na sala, se você for falar e ele não falar, ele vai te cortar. Vai ficar agoniado. Ele não consegue ficar 5 segundos sem falar. Estou te falando. Vamos à opinião rapidamente, vamos lá. Faz muito bem, ainda mais quando nós temos Cristo, porque nós sabemos que quando nós nos calamos, Cristo se levanta por nós. Então a sabedoria hoje não é você questionar, não é você brigar, é você ficar em silêncio e entregar na mão de quem pode resolver a minha e o seu problema, a minha situação e a sua situação. Bom, depende, mas para mim é ótimo porque ficar em silêncio é sempre um momento de reflexão. Nem sempre responder é a melhor solução. Olha só, não faz bem. Faz bem para a saúde, não. Tem que falar, entendeu? Nem um pouquinho. Mas apesar que eu sou uma pessoa que tem horas que tem que fazer silêncio. Depende da hora, entendeu? Aí tem horas que é melhor você nem falar nada. Tem que saber o momento certo. Cara, pra mim faz mal, acredito que o maior alívio que a gente tem é falar pros outros, é estressar mesmo, falar o que tem que falar, tá ligado? Ficar tranquilo, pra mim é isso, tem que falar mesmo. Depende da situação, depende do momento ao qual a gente vai estar no momento, né? É assim, às vezes faz bem, porque a gente vai estar assim, em paz entre nós, né? Agora, às vezes, a gente guardar as coisas vai fazer mal. Não, você tem que falar a verdade, falar o que está sentindo no coração e na mente. Doa quem doer, se é amigo, se é parente, se é mãe, se é pai. E conversando, não agredindo com palavras mais fortes com a pessoa. É assim que vai ser resolvido todas as coisas, do princípio ao fim. Gente, e aí, hein? Como é que fica essa situação? Pastores, sim ou não, então? Ficar em silêncio faz bem ou mal à nossa saúde? Olha, faz bem. Faz bem? Faz bem. Bem também, né? Bem. É bom ficar em silêncio de vez em quando, né? Com certeza. Glória a Deus. Bom, vamos agora ao X da questão. X da questão de hoje. Uma vida de intimidade com Deus. Uma vida de intimidade com Deus exige um tempo de silêncio?
Eu pensei muito nisso e eu trouxe um texto para você de um homem que eu amo na Bíblia Sagrada, que é o Moisés. Moisés, porém, disse ao povo, está em Êxodo 14, 13, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Então, Moisés, ele logicamente dirigido por Deus, Moisés rapaz, esse Moisés, depois que ele aceitou a missão dele, que coisa tremenda nesses últimos 40 anos da vida de Moisés, merece estudo porque é muito forte. Não é à toa que é o homem mais manso, né, que a Bíblia fala. E ele diz para o povo, fica quieto, tem hora que tem que falar mesmo, fica quieto, para, senão vocês vão perder a bênção. Deus está passando aqui e vai resolver seu problema. Enquanto vocês estão falando, vocês estão perdendo a bênção. Então, assim, tem que ter, para ter uma vida íntima com Deus, tem hora que você tem que ficar quietinho, na sua, sabe? Vai falar com Deus, vai buscar Deus, para de reclamar, para de buscar, para de processar as pessoas, para de fazer tudo que você acha que tem que fazer e fica apenas na dispensação de Deus. Você vai ver que Ele vai te acudir, vai te socorrer em nome de Jesus. Fique quieto e veja o que Deus vai fazer no Egito, tá bom? É o que foi o que Moisés falou para aquele povo. Bom, hoje o Conexão falou de silêncio e eu estive aqui com o Lohan Oliveira, nosso pastor que tem auxiliado lá, o nosso líder do estado, o pastor Michael Marques, na nossa sede estadual lá em Madureira. Pastor Lohan, foi um prazer tê-lo aqui no Conexão pela primeira vez, né? Sim, senhor. Foi um prazer. Por favor, o endereço lá da sede, os horários das reuniões, para que as pessoas possam procurar vocês lá. Então, pastor, Praça Armando Cruz 120, no shopping, tem tudo de bom. Sexta-feira o pastor vai estar ministrando 9, 14 e 19, amém? E no domingo, 7 horas, 9 e meia, 15 horas e 18 horas, com a bênção no final do dia. Glória a Deus. Também aqui estivemos com o pastor Luciano Moreira, que também veio a brilhantar aqui o Conexão, lá de Magé. Pastor, endereço, horários, para que as pessoas te procurem lá. Agradeço o carinho, o cuidado e sempre uma benção participar dessa programação maravilhosa e aguardo você ali em Boagé, domingo 8 da manhã, como também às 18 horas, na Rua Coronel João Valério, 281, próximo ao Mageense, pastor Ednilson. Graças a Deus. Bom, não esqueçam de me procurar ali na Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem. Eu tenho chamado muita atenção para o domingo, 7, 9 e meia, 14 e 18 horas. Tem sido fortíssimo os nossos domingos, palavras que Deus tem dado para a gente ali, restauração, Deus tem feito coisas maravilhosas e vocês estão convidados, venham com toda a sua família participar. Quarta e sexta eu estou 8, 14 e 19 horas, mas domingo está muito especial. Então estou convidando você no nome de Cristo Jesus, tá bom? Procure a gente lá no YouTube, Conexão Pastor Ednilson Lima, você vai ver todos os nossos programas lá e você não vai se arrepender, só tema forte para abençoar a sua vida, tá bom? Conexão vai ficando por aqui, pastores, foi um prazer tê-los aqui, estamos conectados. Amém. Deus abençoe. Meus amigos, até o próximo Conexão, fiquem na paz.